Vamos dar você então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos clamar a Tua presença, clamar o Teu Espírito Santo nessa noite, pedir para que a Tua graça, para que o Teu mover se derrame sobre nós, sobre os nossos pensamentos, que a Tua paz venha cobrir o nosso coração, venha derramar sobre nós, nesse momento, Senhor, a Tua sabedoria, a Tua paz, a Tua certeza, a Tua fortaleza, Senhor, sem a qual a gente não pode seguir, sem a qual a gente não pode compreender nada. Sem o Teu Espírito Santo, nós não podemos chegar próximo de Ti, nós podemos chegar próximo da verdade, Senhor. Por isso, derrama sobre nós, Senhor, esse Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu saber, o Teu conhecimento, o Teu entendimento, a Tua sabedoria. Sim, nós Te pedimos, Senhor, que venha trazer a Tua plenitude, a perfeição aos nossos corações, trazendo paz, trazendo essa fortaleza, Senhor, que nos dá alegria, que nos permite continuar servindo, Senhor, nessa obra que Tu nos chamastes. Por isso, vinde, Senhor, fazer morada nos nossos corações, fazer morada na nossa casa. Vinde, a bendito Deus, derramar a Tua graça. Vinde, Senhor, nós clamamos nessa noite. Vinde, Senhor, se fazer presente no meio de nós. Ola cataramai cheguedere paralala. Candaralai cheguedere. Que nessa formação, Senhor, que nesse estudo, Senhor, Tu possas abrir o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, para a Tua palavra. Que somente o Teu entendimento possa fazer que a gente cresça, que a gente se fortaleça, Senhor, no conhecimento da história da igreja, no conhecimento da fé, Senhor. Vinde, bendito Deus, bendito Senhor, venha o Espírito Santo. Em nome de Jesus nós clamamos, nós Te pedimos, vinde, Senhor, fortalecer, Senhor, essa diocese, fortalecer, Senhor, o nosso serviço diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, bendito sejas. Ula shakataramai shigederele kandaralala. Obrigado, Senhor, por cada um que se coloca diante de Ti, por cada um que vem buscar a Tua graça, da Tua presença, que Tu possa derramar sobre cada servo, cada grupo de oração, cada coordenador, cada formador dessa diocese. Tu derrame a Tua graça, a Tua força, Senhor, a Tua sabedoria, o Teu entendimento. Obrigado, Senhor, bendito sejas, louvado sejas, agora e para sempre. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo? Muito frio? Como passaram esse último mês? Tudo bem? Podem ficar um pouco menos tímidos, podem falar aí no microfone, abrir o microfone. Da última formação, das últimas, né? O que vocês têm a dizer? Daí, Paulo, ele tudo certo? Boa noite, rapaz. Boa noite. Vem aí. Muito frio aí. Não, tá quente agora. Agora esquentou. Tá esquentando para dar temporal. Tá esperando a chuva, né? É verdade. Tudo bem? Faz parte, né? Verdade. É isso aí. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco, então, hoje sobre heresias, né? Sobre a nossa igreja não sei se vocês sabem, né? Mas a nossa igreja, ela recebeu uma promessa de Jesus, né? Ela recebeu a promessa de que ela não seria abandonada, ou seja, o inferno iria tentar, ele iria armar armadilhas, fazer e desfazer para tentar fazer com que a igreja, né, católica sucumbisse, mas Jesus não abandonaria a sua igreja. E por essa mesma promessa é que nós podemos ter a certeza de que ao longo desses 2000 anos ela sofreu muitos ataques, né? A nossa fé, ela foi muito atacada. E muitos foram o que sucumbiram nesses 2000 anos. Muitas pessoas se deixaram levar por falsos ensinamentos, né? Por outras doutrinas que nasceram no seio da igreja, mas que foram combatidas e foram condenadas pela igreja,
pelo magistério da igreja, não é? Pelos padres da igreja. Então, hoje, não é diferente nos nossos dias de hoje. A cada tempo, Deus permite novas provações, mas a cada tempo, Deus também coloca, né, de pessoas para defender a fé, defender a doutrina, defender a tradição, movidos pelo Espírito Santo. Então, nesses 2000 anos, nós temos muita tradição que se formou, né? Desde a época dos apóstolos, passando pelo século I, século II, século III, século V, X, né? Até o 21º agora a gente está vivendo, certo? Então a gente, e o melhor de tudo é que essa riqueza toda, todos esses combates, tudo que aconteceu, ela, de certa forma, né, em grande parte, está documentado e está disposto no depósito da fé no Vaticano, dentro da igreja, né? Existem muitos documentos, muitos livros que relatam, isso não se perdeu na história. E a gente tem isso disponível hoje para a gente ter como fonte de conhecimento. Certo? Então, a partir desse conhecimento, hoje vocês vão ver, eu vou falar várias palavras estranhas, assim, né? Mas que vocês não se atenham às palavras estranhas, assim, né? A complexidade da palavra, talvez, é uma palavra bem diferente, né? Mas sim ao que representa aquilo, né? Por exemplo, vai falar de pelagianismo, por exemplo. O que isso quer dizer? Não interessa, quer dizer, o que interessa para nós é o assunto em si, o que eles produziam, o que eles faziam esse pessoal, o que fazia o pessoal do arianismo, o que fazia o pessoal do marcianismo, o que fazia o pessoal, né, essas palavras, tudo nomenclaturas estranhas, né? O fato é que, né, na Sagrada Escritura até Jesus dizia, né, conhecereis a árvore pelo fruto, não é? Então os frutos dessas pessoas foram frutos ruins, foram frutos desses ensinamentos, foram frutos ruins, que a igreja considerou como não sendo parte da nossa fé. Então considerou elas, taxou elas como heréticas, e tais pessoas que quiseram continuar com elas como pessoas que foram excomungadas da igreja. Hoje a gente vê, por exemplo, um Frei Beto, por exemplo, né, que pregava a teologia da libertação, e ainda prega, né? Ele era sacerdote da igreja, em São Paulo, naquela região. Mas chegou um momento em que ele foi condenado pela igreja e sofreu um processo da igreja de investigação, de ver o que ele falava, o que ele ensinava. E a igreja, né, através do seu bispo local, então chegou na conclusão de que ele estava ensinando heresia, coisas que não pertencem à nossa fé. Então, a igreja respeita essas pessoas, mas não é católico. Então, não pertence mais à igreja católica. Então, excomungaram essas pessoas. Então, hoje, no nosso dia, continua acontecendo. Frei Beto e outros tantos sacerdotes aí que deixaram desses sacerdotes não estão mais ligados à igreja católica. Continuam pregando, continuam sendo chamados em determinadas regiões, mesmo nos ambientes católicos, para falar da sua doutrina, mas a igreja já se posicionou, dizendo que esses são hereges. Certo? Então nós vamos ver, começar a ver e fazer uma ligação com os outros 2 estudos que a gente fez antes, nessa questão das heresias, e ver como nada vem por acaso. Então veja, essa teologia da libertação que nós estamos vendo hoje não é uma heresia isolada. Ela tem uma origem, vem da onde? Vem, falando grotescamente assim por cima, a gente tem uma ligação muito forte com a doutrina de Karl Marx, né? A doutrina do socialismo, né? Então o socialismo, ele vem da onde, né? Disse que nasceu da cabeça desse Karl Marx. Não, Karl Marx tinha as suas fundamentações.
remonta lá para a Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa vem da onde? E assim vai voltando no tempo e vai se tendo uma após outra, vai se tendo acréscimos, alterações, mutações, mas elas remontam lá nos apóstolos e mesmo antes dos apóstolos, em certas doutrinas que já eram pregadas lá atrás. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Espiritismo, hoje em dia, ele tem resquícios de ensinamentos gnósticos, que tem resquícios nas filosofias platônicas. Não necessariamente a filosofia platônica é gnóstica, mas o gnosticismo, por estar num ambiente filosófico de pensamento, de cultura, que tinha uma miscigenação enorme entre as culturas, entre os povos, naquele ambiente, naquele povo, aquelas pessoas, elas estavam diretamente influenciadas por esses ensinamentos. E aí começam a misturar um pouco da doutrina dos apóstolos, de Cristo, de Jesus, com aquelas outros tipos de pensamento para buscar trazer, então, uma certa explicação que não se tem, certo? Então a gente acaba caindo em todas essas desvios, né? Desvios de ensinamento da fé. E isso pode parecer que é distante, né? Pode parecer, não, mas está falando de gnosticismo, isso aí não existe mais hoje. Muito pelo contrário. Não só existe, como está totalmente presente no nosso meio. E a gente às vezes nem percebe. Às vezes nós mesmos, no nosso pensamento, nós temos um pensamento gnóstico, né? Ou temos um pensamento que foge do pensamento, que foge do ensinamento que provém de Cristo e da tradição dos apóstolos. E que muitas delas já foram combatidos pelos padres da igreja. Mas nós, por não nos aprofundarmos, por não termos desse conhecimento, a gente acaba não sabendo e repetindo os mesmos erros. Mesmo dentro da renovação carismática. É muito fácil no ambiente espiritual, principalmente espiritual, onde se tem certas ações milagrosas, que se dizem ser milagrosas, certos poderes agindo e tal, a gente logo atribuir a Deus, né? Mas isso nunca foi parte da verdadeira tradição da igreja. Sempre, todo e qualquer mover do Espírito Santo, ele sempre se teve muito cuidado ao se ter como autêntico que provenha de Deus. Por quê? Porque os próprios padres, santos padres, ao combaterem os papas, os santos padres, ao combaterem no passar desses 2000 anos, ao combaterem as heresias, visualizaram que pelo fruto, ou seja, pelos frutos que se geraram a partir daqueles efeitos, aqueles poderes que se tinham, né, aquela ação milagrosa, aquela ação, em inúmeros casos se visualizou heresias e que não provinha de Deus. É por isso que a gente vê hoje claramente muita resistência quando se fala em dons do Espírito Santo, quando se fala em dons carismáticos, quando se fala em dons extraordinários, porque muitos desses dons, quando se deseja ter esses dons, a gente acaba abrindo portas para outros espíritos virem agir. Que da onde que vem esses, para outras forças, da onde que vem? Da mesma forma que Deus age, outros espíritos também agem, né? E os santos padres alertaram muito sobre isso, tá bom? Então a gente vai ver hoje, né? E isso não é só da Igreja Católica, os judeus também caíram nisso, né? E muitos são os erros que distorcem o judaísmo de hoje e de antigamente, né? Mas enfim, em especial na Igreja Católica, tá bom? Então, fazendo uma ligação direta já com os outros, o que a gente já viu nos outros estudos, a gente viu que na época que Jesus veio ao mundo, veja só, na época que Jesus veio ao mundo, ele veio numa sociedade, claro, no meio do povo judeu, certo? Mas o povo judeu estava dentro do império.
e esse império se denominava Império Romano. Então todo o mundo conhecido, o mundo o mundo civilizado, o mundo que tinha riquezas, que tinha um certo desenvolvimento, era um mundo que tinha uma cultura já estabelecida. E essa cultura, então, lembrando agora, né, que a gente já falou, essa cultura se chamava cultura helenística, ou seja, era uma cultura que tinha muita força de pensamento, de raciocínio lógico, raciocínio que extrapolava a matéria simplesmente aqui desse mundo, ou seja, ele ia para um pensamento mais intelectual, certo? Como o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, né? Aristóteles foi mentor de Alexandre o Grande, né? Que dominou antes do Império Romano, depois veio o Império Romano, mas depois de se ter já o Império Romano estabelecido, toda essa cultura helenística já estava estabelecida e foi assumida pelo Império Romano. Ela não foi dizimada, não, ela foi incorporada ao Império. Então todo esse pensamento, principalmente o pensamento de Platão, o pensamento dualista que separava, né, que as coisas boas realmente estavam somente lá no pensamento, né? E o pensamento estava onde? O pensamento estava na alma, né? Ali se teve então o primeiro argumento da alma em Platão, que é diferente do nosso pensamento cristão, né? Mas já era um pensamento que extrapolava a simples matéria. Então ele tinha esse pensamento e voltava e desejava deixar o corpo para então ser perfeito, porque somente no mundo das ideias se tinha a perfeição das coisas. Aqui no mundo as coisas pereciam, né? Então, aquele pensamento de que, o pensamento, se a gente pegar hoje o pensamento de um celular, né? De uma caneta, a caneta no pensamento ela vai perdurar para sempre, para a eternidade. Se você pensar daqui a 200 anos, você vai pensar na caneta como se fosse aquela caneta perfeita. Mas enquanto a caneta que você tem aqui física, daqui a 1 ano, 2, ela já perdeu a tinta, já bateu, já quebrou, já se desfigurou, né? Então, por isso que a matéria, para Platão, no pensamento platônico, a matéria era imperfeita e, num sentido, depois foi se ter como se fosse uma coisa ruim. Bom, então só relembrando, né, esse pensamento platônico que se tinha da dualidade da alma e do corpo, né, das coisas de cima e das coisas de baixo. Aí então, depois de Jesus, o que aconteceu com os apóstolos saíram pregar e tudo mais, mas já na época dos apóstolos, inclusive João Evangelista, disse que quando ele foi preso na ilha de Patmos, ele passou ali pela cidade portuária de Corinto, e ele combateu essa ideia e esse pensamento de que desvirtuava a identidade cristã numa identidade que depois foi conhecida como uma identidade gnóstica, ou seja, que somente aquelas pessoas que recebiam um ensinamento mais profundo e autêntico de Deus e da fé, somente essas pessoas seriam salvas. Ou seja, então Jesus e a cruz já não bastavam, tá entendendo? Então Jesus já não era mais somente necessário, era necessário que as pessoas fossem inicializadas no verdadeiro conhecimento de Deus, conhecimento da salvação. E que somente por intermédio desse conhecimento, as pessoas seriam salvas. Veja só, então esse pensamento pode parecer, a gente falar agora pode parecer simples de identificar, né? Mas não era. Tanto que esse pensamento gnóstico seduziu muitas pessoas. Uma dessas pessoas foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de ser Santo Agostinho, de ter todo esse trabalho, dizem, né, que ele foi seduzido pelas ideias gnósticas e chegou a trilhar um caminho de pensamento na doutrina gnóstica. Né? O grande Tertuliano, que
falam, né, lá dos primórdios também foi seduzido pelas ideias gnósticas. Por quê? Porque no seu discurso, as pessoas, ao pregar o gnosticismo, eles não pregavam eu sou gnóstico, eles pregavam os evangelhos, pregavam, né, combatiam alguma linha dos gnósticos, combatiam, inclusive diziam que São Paulo era herético, né, e eles se utilizavam de muitos argumentos que estavam nos evangelhos. Então, por exemplo, quando o Verbo se fez carne, né, e o Verbo se fez carne, lá que João Evangelista, no começo do seu evangelho, já começa dizendo isso. Eles têm uma ideia, o gnosticismo tem uma ideia de que o Verbo também era uma criatura, um semideus, um deus inferior que foi assumir a matéria, né, como um acidente não querido por Deus, pelo proto-deus, né, o próprio que era o uno, né, deles lá. Então, a ideia e a eloquência nas suas palavras eram de uma forma tão sedutora que convencia o mais profundo dos intelectuais das épocas iniciais lá. Hoje a gente reconhece que a Igreja tem Santo Agostinho como doutor, como um dos principais pensadores e fundamentadores da Igreja. Claro que depois Santo Agostinho combateu muitas essas heresias, né? Mas não era assim fácil de identificar, assim como não é nos nossos dias, né? Quem pega hoje, por exemplo, uma teologia da libertação, que não chega dizendo eu sou teólogo da libertação, chega dizendo que é caridoso, chega dizendo que atende aos pobres, assim como Madre Teresa de Calcutá atendeu os pobres, como não sei quem, e faz muitas obras sociais, e faz isso, faz isso. É muito difícil, se você não não é próximo, não sabe o que já aconteceu para trás e quais são os defeitos da teologia da libertação, é muito difícil você identificar o erro ali. Tá entendendo? Então, da mesma forma, imagina lá atrás, no começo, quando não se tinha livro, não se tinha nada de referência. Se o Espírito Santo, se Deus não teve que intervir para segurar a igreja de pé, né? E não foram poucas as heresias que surgiram, né? Eu gostaria de deixar para vocês 2 livros, né? Um livro se chama A Breve História das Heresias, né? Do cônego Cristiano Agone, e o Irineu de Leão também escreveu um livro que se chama Contra as Heresias, né? Esse livro, Santo Irineu, um pai da igreja, viveu ali em torno de 100 a 160 depois de Cristo, né? Ele diz que teve contato com, como é que era o nome do santo lá? Santo Bispo de Antioquia, que foi discípulo de São João Evangelista, que viveu com Jesus. Então esse cara recebeu a tradição autêntica, né, dos próprios, da fonte direta de Jesus. E ele foi um dos principais que identificou logo de primeira, né, logo no princípio, a heresia do gnosticismo. E aí ele vai escrever esse livro, né, Contra as Heresias, logo no começo, para alertar a igreja. E depois toda a igreja, né, com os papas, vão combater e vão decretar a heresia, expulsando esses hereges do meio e os seus pensamentos. Tá? Mas para início de conversa, esses 2 livros aqui, eles são extraordinários nesse sentido de que eles mostram a evolução desse pensamento gnóstico, né, que traz um pensamento de dualismo de um lado, ou seja, basicamente um pensamento muito forte dualista, da mesma forma que se tinha no pensamento platônico naquela cultura helênica do Império Romano. Veja que o Império Romano perdurou por mais 1.500 anos, por mais que 400, 500 anos depois de Cristo no Ocidente, caiu o Império Romano. Durou mais 1000 anos no Oriente, né, Império dividido. Então, esse conhecimento perdurou, fazendo discípulos e fazendo perder muita gente, e se propagou até os dias de hoje, né?
Depois eu vou falar um pouco mais para identificar, mas agora eu vou passar um pouco mais sobre o que era o sistema fundamental do gnosticismo. Basicamente, né, o gnosticismo em si, ele trazia um pensamento muito sedutor, que buscava explicar quem era Deus, a origem, como Deus fez todas as coisas, como surgiu todas as coisas, na verdade, e querendo dar uma explicação muito diferente do que a nossa doutrina ensinava. Mas muito sedutora, porque utilizava muitos argumentos dos evangelhos. Então, basicamente, esse sistema fundamental do gnosticismo, que depois foi muito alterado ao passar do tempo, né, mas com base nesse princípio, eles diziam que nas alturas invisíveis e inalteráveis existia olha a palavra, um perfeito, que era o Deus, né, o protopai, o protoprincípio, né, estava lá. Antes de todas as coisas, e lá existia o abismo, né, incompreensível, invisível, eterno, né, que repousava tranquilamente antes de todas as coisas. E junto desse protopai, que era o Uno, né, o Deus inalcançável, ininteligível, todo cheio de argumentos, existia um tal de Enóia, que era conhecido também como graça. Veja bem, né, Jesus quando vem não diz que chegou o tempo da graça, olha os argumentos. Então eles fazem essa ligação. Bom, junto do protopai existia um tal de Enóia, que se chamava graça e também se denominava silêncio. Bom, em determinado momento, esse protopai resolveu ter um pensamento e semeou então em Enóia. Veja então que existiam duas situações. Aqui já começa a primeira ambiguidade. Santo Irineu já vai dizer a quantidade de ambiguidades que existiam, né? Chega a ser, ele faz até uma comédia ao explicar a incongruência do pensamento, né, do pensamento gnóstico, mas que é muito eloquente, né? Mas é muito incongruente, ele não tem muita lógica, assim. Então, se só existia o protopai, como é que existia o tal de Enóia? Mas existia. Daí, então, o protopai semeia no seio de Enóia, no seio do silêncio e da graça, o seu pensamento de criar as coisas. Então, ele começa a criar os eons, outros eons, que são, então, existe o eon primário, que seria esse protopai, e começa, então, a criar outros eons, que vai dar origem a uma série de pares, ou seja, olha o dualismo aí, então, de pares de masculinos e femininos, que através desses pares, esses pares mais para frente, em determinado tempo, e aí esses pregadores eloquentes do gnosticismo vão fazer a relação com que Jesus dizia que para cada tempo existe uma situação e vai acontecendo, né? Primeiro Deus chamou tais pessoas, depois Deus chamou tantos e tal, e o salário de cada um, né? Faz aquela pregação de Jesus, eles começam a explicar que é essa a situação da criação dos eons e dos eons se reproduzindo entre eles. É uma loucura esse negócio, entendeu? Então eles começaram e faziam, mas era um argumento extraordinário, né? Ele vai dizer que, né, ao receber essa semente, o silêncio engravidou e gerou um nous, né, semelhante e igual, né, ao que tinha emitido e que é o único e capaz de entender a grandeza do protopai, do pai original, né, do primeiro eon. Mas esse nous também é um eon, né? Este nous é chamado unigênito, pai e princípio de todas as coisas, juntamente com ele, né, com esse pai e princípio, com esse unigênito, né? Veja que Jesus também ele se denominava que era unigênito, né, na profecia. Então eles já fazem essa ligação. Só que esse unigênito não é Jesus, é um outro unigênito, né? Esse tal de nous. E aí ele vai desenrolando, o gnosticismo vai desenrolando um sistema de tétrades, ou seja,
qualificando em octógodos, de 8 em 8, depois em décadas e duodécadas, e começa a fazer uma série de analogias numéricas, sendo que os números também foram gerados nesse princípio, certo? Nesse abismo do silêncio. Olha que loucura esse negócio. Então o unigênito, tendo aprendido o modo como foi gerado, né, procriou, por sua vez, procriou o Logos e o Zoé, né, pai de todos que viriam após ele. Princípio e formação de todo o pleroma. Então veja que aqui entra um conceito, esse conceito de pleroma é o conceito perfeito do que seria, né, antes do que seria o céu, principalmente, né, os céus em si, né. Então existiu o pleroma e tudo que depois foi criado como matéria foi para reproduzir o pleroma, que era onde provinham depois as tétrades seguintes, né, esses íons seguintes que eles estavam. Então isso tudo era num ambiente invisível e sem a presença de ninguém. Acontece que dessas reproduções e tal e tudo mais, se chegou a uma tal de Sofia. E essa Sofia também tinha um esposo ao seu lado masculino. Sofia era o feminino. Né? E Sofia tinha seu esposo. Acontece que Sofia entrou numa paixão enlouquecida e resolveu não ficar em concordância com os outros eons que vieram anteriores a ela e nem com seu par. Ou seja, todos se frutificaram através dos seus pares, mas Sofia não. E Sofia se rebela contra esses outros eons, então ela se distancia do pleroma. Então ela é o primeiro eon, ser que saiu do pleroma, do céu. E essa Sofia, pela sua paixão, então é que vai desencadear, né, toda a criação, que não é desejada pelo próprio Pai, por Deus, né, mas ela é um acidente da fuga de Sofia e da sua paixão descontrolada. Então veja que loucura, Jesus então vai ser um dos últimos que vai ser criado para contrabalancear, né? Jesus e o Espírito Santo são então criaturas nesse sistema agnóstico de dualismo. E no fim das contas, né, esse dualismo ele diz que Deus, como protopai, ele é um Deus bom. Mas o Deus que criou as coisas visíveis, eles dão o nome então de Demiurgo depois, como fruto da paixão descontrolada de Sofia, nasce um Deus que se chama Demiurgo, que é o Deus que vai originar a matéria. Veja que loucura. E aí eles acabam explicando que é esse o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus da justiça, que é o Deus que faz guerra, que mata, que faz isso, faz aquilo e coloca ordem na casa. Enquanto Jesus é um outro semideus que vem depois como um outro fruto, como uma outra relação, se não me engano, de Zoé, né, que é o Logos, por isso que Logos quer dizer palavra, né? E Jesus vem dizendo que ele é a palavra, o verbo, né? Logos e Zoé geraram depois então o homem e a igreja, então que seria Jesus e o Espírito Santo. Então esse Logos, esse Jesus que foi criado, é o Deus que seria o Deus bom que vem representar o próprio Pai para combater o Deus mau. Então esses dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, percebe-se aqui que existe uma incompatibilidade. E essa incompatibilidade, agora trazendo para a nossa realidade de hoje, que a gente visualiza no protestantismo de Lutero. Se você parar para analisar quem foi Lutero e o que ele pregava, Lutero pregava que somente a fé salva, as obras deixa de lado, né? Então, o Novo Testamento veio para encerrar o Antigo Testamento e criou uma ruptura com o Antigo Testamento que vale aos Evangelhos do Novo Testamento, segundo a interpretação de Lutero.
E ali, então, esse pensamento do gnóstico lá de trás foi ressuscitado no protestantismo e depois, né, até os dias de hoje, né? O mesmo pensamento lá de trás de que o demiurgo do Antigo Testamento, que era o Deus do Antigo Testamento, é um Deus ruim que veio a ser corrigido por Jesus, que é um outro Deus criado, semideus, que seria então aquele que vem restaurar as coisas através somente da fé. Esse é o pensamento de Lutero. Mas isso é evidente que já foi combatido muitas vezes, né? Esse tipo de heresia, primeiramente no gnosticismo e depois no próprio Lutero, né? Pela igreja. Tanto que no Novo Testamento tem lá a carta a Tiago, né? De Tiago, que vai dizer lá no capítulo 4, se não me engano, que a fé sem obras é nula. Aí depois, quando Lutero se deparou com esse texto, né, já na Alemanha lá, ele queria retirar esse livro da versão traduzida para o alemão. E os bispos da Alemanha não quiseram. Eles disseram, não podemos fazer isso aqui. Que seria mais uma prova do quanto ele estaria errado, né? Mas enfim, então ali nasce não, né? A igreja ainda não conseguiu identificar qual é a verdadeira origem do gnosticismo, porque ela tem tamanha articulação, tamanha ramificação, que ela nem acabou até os dias de hoje, como também não se sabe a origem exata. Mas a igreja prevê, e Santo Irineu deixa já essa linha direta nesse livro, para aquele mago que está lá no Evangelho, né, combatido pelo apóstolo Pedro, se não me engano, né, Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, né, o mago Simão, se não me engano, né. Esse mago Simão, ali é tratado como mago Simão, mas na doutrina e os seus ensinamentos remetem muito a esse sistema gnóstico. Tanto que no começo, no princípio, ele ensinava e seduzia as pessoas pela magia, pelos seus desvios. E depois, então, foi tomando outras vertentes. Mas isso não é certo. A doutrina também diz que pode ser mais uma alegoria, uma fantasia de que foi esse mago Simão que iniciou, né? Diferentemente do que diz. Bom, o fato é que desse gnosticismo raiz, né, que se tem essa origem combatida pelo Santo Irineu, né, esse primeiro que esmiuçou essa doutrina, né? Claro, depois de ser combatido por João Evangelista e tudo mais, mas ele esmiuçou e criou vários livros para combater, e depois a igreja combateu, surgiram inúmeras outras vertentes do gnosticismo, falando de coisas, não dizendo exatamente a mesma linha, né, mas com os mesmos pensamentos, os mesmos frutos daquilo, né, porque receberam desse conhecimento nesse ambiente totalmente misturado, né, com sincretismo de todo que tipo de religião, de pensamento filosófico e tudo mais, e não ficou diferente da igreja. Existia um tal de Marcos, que Santo Irineu vai falar, que tinha uma doutrina gnóstica muito apurada, misturada com a magia. Disse que ele herdou de Simão Mago, depois veio um tal de Menandro, e caiu nesse Marcos, e esse Marcos fez muitos discípulos e perdurou centenas de anos. Né? Santos homens, acho que até Tertuliano foi enganado no início, foi seduzido por um certo ensinamento desse cara, mas logo visualizou as suas heresias. E como é que eles seduziam? Né? Seduziam com artífices e sinais extraordinários que a física não poderia explicar. Então tu pense hoje, né? Você chega lá, você num ambiente carismático, você chega lá, produz uma cura, produz alguma revelação, alguma palavra de profecia, alguma coisa assim, que de fato impacta quem está escutando,
não vai ter um efeito de convencimento muito maior? Vai ter. Muitas pessoas vão dizer, meu Deus, ali é Deus agindo. Mas qual é o fruto da vida daquela pessoa? Aí que está a questão que você vai identificar se o que ele prega está condizente com se aquela cura está atestando a sua pregação, né, de acordo com a tradição e a verdade que a igreja professa. Se alguma fala, alguma pregação estiver contra, prestem bem atenção nisso agora, se algum ensinamento daquela pessoa for herético e você observar que vai contra a tradição e o que o magistério da igreja aprova, ou seja, foi condenado pela igreja, se tiver algum sinal de cura, de milagre, de sinal que a gente possa visualizar, não é a gente pensa, né? É o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai atestar um ensinamento herético. Vocês estão entendendo? O ensinamento é mais importante do que um sinal de cura. Vocês sabiam disso? Prestem atenção nisso. O ensinamento é mais importante do que um sinal de cura. Por quê? Porque o ensinamento, ele vai libertar a tua mente da prisão do pecado, das garras do demônio. Então, se você tem algo na tua vida, por exemplo, que te leva a ter uma tendência ao pecado mortal, e você está vivendo naquela situação, e você recebe uma doutrina que te diz, não, tá certo essa tua vida aí, tá certo, você pode seguir adiante que tá legal, e daí vem com uma cura, por exemplo, de uma pessoa, você acha que o Espírito Santo iria atestar esse ensinamento? Não, porque aquele ensinamento vai te manter cativo do demônio, cativo do destino que você já assumiu para a tua vida. Agora, se vem o ensinamento da salvação em Jesus, que Jesus salva, da verdadeira tradição, da verdadeira doutrina e tal, e ali acontece um sinal milagroso, aí também é o oposto daquele ensinamento falso. Por que vem o sinal milagroso? Para embasar e dar o testemunho de que aquela pessoa está falando corretamente a verdadeira tradição da igreja. Conseguiram separar as coisas? Como é importante a gente saber o que é certo e o que é errado? Porque muitos são sinais de falsos profetas. Então, se você pegar, por exemplo, tem muitos visionários de Nossa Senhora, inclusive em São Paulo e outros lugares, que tem sinais lá milagrosos. Mas são heréticos. Não é Deus que está agindo lá. Pode ter certeza absoluta que ali tem um espírito maligno agindo ou é falcatrua. Não provém de Deus aquele sinal que aparentemente é milagroso. Não é milagroso. É no máximo demoníaco, que se for algo que realmente não venha desse mundo. Ok? Então a gente tem que ter muito claro isso, porque os sinais de magia já estavam presentes desde o Evangelho, lá aquele Simão Mago, e foram sendo utilizados. Então isso aconteceu na doutrina de Marcos e levou muitas pessoas à perdição já antigamente. Aí vai ter, por exemplo, começando a citar lá de trás, já veio lá no século I, já antes do ano 100, para que se entenda melhor, tinha os tais de ofitas, de que pregavam que a serpente, na verdade, era um herói de Deus, e ele se chamava Demiurgo. A serpente não era o demônio, como as pessoas estavam querendo entender. Não, na verdade, ele trazia o conhecimento, era uma coisa boa. Ele estava abrindo a visão do ser humano para o bom. Que, na verdade, ele era inimigo do verdadeiro, do que ele dizia ser o inimigo. Então, era uma pregação sutil, mas que era totalmente herética. Depois veio o tal de Naascenos, no mesmo período, separavam o homem em 3 classes, o homem material, o homem psíquico, o homem espiritual, e queriam dar classificações para o ser humano, não, porque isso aqui é menos importante, aquilo é mais... Não existe essa separação,
Depois veio isso tudo foi combatido pela igreja. Depois veio um tal de Valentim, né, conhecido como heresia de valentianismo, né? Era dualista, total, né? Pregava, né, bem claramente, né, a realidade superiores das inferiores. Então foi muito combatido por Santo Irineu, né, nesse livro. Depois tinha tal de mandeísmo, né, também pregava o dualismo na questão das luzes e das trevas, né, seguia João Batista, a quem ele dizia que era o verdadeiro Messias, né. Depois veio eucasaitas, né, Jesus era um anjo, diziam eles, né, que habitou em vários corpos, desde a queda de Adão e Eva, ele foi vindo, depois morria, depois ia de novo. Olha o espiritismo aí, tá entendendo? Então, Jesus foi reencarnando e reencarnando até que findou nesse Jesus que está aqui, porque esse Jesus era a plenitude alcançada por aquele ser. Isso é espiritismo puro, vocês compreendem? Mas isso estava sendo pregado aonde? Lá no século II, com uma máscara cristã, como se fosse cristianismo, puro gnosticismo. Agora tem o espiritismo, né? O espiritismo é gnosticismo. Já foi combatido pela igreja de diferentes formas, agora está com uma nova roupagem aí. Entendeu? Depois veio o maniqueísmo, tal de Mani, né? No século III, deu origem ao mandeísmo e aos eucasaitas. Dizia que o bem e o mal são igualmente poderosos, né? Totalmente sem sentido, né? O mal nunca vai chegar perto, porque o bem é Deus, né? Então não tem comparação, a gente entende isso, mas num ambiente de pensamento todo conturbado assim, bem complicado, né? As pessoas acabam caindo nessa conversa. Eles diziam que colocavam Jesus na mesma classe de Buda e de Zoroastra, né? Aqueles caras lá do budismo, né? O cara do hinduísmo. Então, colocavam na mesma classe e pregavam isso. Então, depois veio um tal de priscilianismo, defendia também a serpente, né? Era o agente de Deus. Isso já depois de 300 anos, né? Lá dos Ofitas, lá do início, né, do primeiro século. Os Ofitas diziam que serpente era um ser bom, né? O demiurgo do Antigo Testamento, né, em contrapartida ao Deus proto-princípio. Então, depois de 300 anos, tinha outras pessoas falando a mesma coisa, que a serpente era um agente de Deus, na verdade, que vinha iluminar o ser humano na face da terra, para eles saírem da matéria, né? Enfim, daí depois veio, e assim foi transcorrendo, né? Século após século, tu vê que a heresia ela é a mesma, traz uma nova roupagem, um novo nome, né? Chega num tal de, lá no, lembrando agora, né? Século II, o 2 é do ano 100 ao ano 200, né? Tinha um tal de Orígenes, no norte da África, que escreveu muito material. Assim, ele foi muita referência na igreja, em todos os cantos da igreja, mas perdurou por centenas de anos, por mais de 600, 700 anos, os seus ensinamentos. Até hoje tem ensinamento dele, mas a maioria deles foram condenados. Diz que ele escrevia muitas coisas brilhantes, né? Coisas assim majestosas, mas a maioria dos ensinamentos deles eram heréticos. Veja só, São Jerônimo, mais tarde, né, foi um dos que falou bastante sobre os ensinamentos dele, vai dizer que ele foi o pai de todas as heresias, tamanha a quantidade de heresias que ele escreveu, né? Então ele dizia que a criação eterna e o número infinito de mundos sucessivos existiam, né? Então, digamos assim, tu pensa que existe um mundo, nosso mundo, não, ele pregava que existia outros mundos antecedentes que voltavam ao infinito e que progrediam ao infinito. Olha a loucura do pensamento, né?
Então a preexistência das almas, antes de, por exemplo, um ser humano, antes de nascer, a alma já estava no céu, ela já existia, ela só foi colocada num corpo. É outra heresia tremenda isso aqui. Né? Dizia que os anjos têm corpos preternaturais que assumem, que fazem, né? Fala da restauração universal independente do inferno, né? O inferno não é eterno. Então, toda essa história de que tem muitos livros apócrifos da época que foram condenados pela igreja, basados nesse ensinamento. Inclusive aquele evangelho de Maria Madalena, né? Maria Madalena, vocês já devem ter ouvido falar desses evangelhos apócrifos aí, inúmeros protestantes gostam um monte desses evangelhos. Gnosticismo puro, muito combatido pela igreja. Se a gente não parar para escutar isso aqui, a gente não vai entender. Esses evangelhos apócrifos, esses evangelhos de Maria Madalena, os outros, inclusive apóstolos, mas que foram escritos muito depois, levam o nome dos apóstolos, é puro gnosticismo. Foge longe desse negócio, entendeu? Isso realmente te faz perder a fé. Você começa a ler isso aqui, porque é muita informação que confunde, sabe? É uma coisa tão elaborada, assim, tão engendrada e tão ramificada que você não consegue achar nem começo e nem fim nesse negócio, nunca acaba. É por isso que você precisa ser iniciado até. Você pega a maçonaria é gnosticismo puro aquele negócio lá. Porque você precisa ser iniciado num conhecimento supremo, que não é aberto a todos. Porque se fosse aberto a todos, logo de cara você identificaria a palhaçada. Então eles olham para você e dizem, ó, esse cara aqui não vai combater, então ele te ensina tal negócio. Tá entendendo? Então, é preciso prestar muita atenção nisso aqui. A maioria das sociedades secretas tem embasamento gnóstico. Tá? A maioria das sociedades secretas. Então, se a gente pegar todos esses caras aqui, depois vem docetismo, vem monarquismo dinâmico, vem sabelianismo, vem donatismo. Todos eles vão desfigurar a pessoa de Jesus, vão desfigurar o Espírito Santo. O que nós encontramos hoje, por exemplo, como é que é o nome daquela religião dos protestantes? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles pregam que não existe Espírito Santo e que Jesus não é Deus. Não sei se vocês sabem isso, mas o Testemunho de Jeová pregam isso. Eles não falam inicialmente isso. Mas se você for investigar, for pedir, for atrás e tal, eles vão te dizer, não, realmente nós não acreditamos no Espírito Santo e nós não acreditamos que Jesus é Deus. Nós só acreditamos em Jeová. Entendeu? Gnosticismo puro. Então, eles saíram de onde? É uma seita, né? É uma seita escancarada essa aí. Mas eles nasceram num berço batista. Os batistas nasceram de onde? Do protestantismo. Agora não me lembro certo qual que foi a hierarquia dos batistas, mas se não me... Batistas é uma seita que provém lá dos anabatistas, dos radicais, seitas radicais que vem lá de Martinho Lutero, entendeu? Então provém do protestantismo raiz, que provém da rebeldia de Lutero. Então todo o protestantismo moderno provém de uma rebeldia do ensinamento errado. Esse ensinamento errado tomou base em muitos outros ensinamentos errados, porque eles não têm mais aquela unidade da doutrina e do magistério que dizem o que é certo e o que é errado. Então eles estão perdidos no mato sem cachorro, literalmente falando. Eles estão perdidos sem pai nem mãe, são criancinhas andando à mercê de qualquer um para serem abocanhados. E esses são esses aí. Então, todos esses que caem nas garras aí vão seguir por um caminho gnóstico, por um caminho de perdição, que a doutrina possivelmente provém de espíritos maléficos, né? Desses espíritos que plantaram essa doutrina em várias nações. Ok? Bom, falar um pouco mais adiante, vem uma doutrina, de umas doutrinas principais, que chama arianismo, né? Problema tal de Ario. Também ela é uma heresia misturada, mas
que também vai ter a sua característica que vai distorcer muito sutilmente a fé, né? Ela vai levar, assim, não é fácil identificar no início. Se você pegar e dizer, isso é arianismo, você não consegue identificar, né? Só quem realmente estudou o assunto a fundo vai conseguir ver. Mas ele distorce a questão do verbo, do logos, da mesma forma que os gnósticos faziam. Ele vem fazer isso já depois de séculos, né? Se não me engano, século VIII, século IX. Bom, foi muito tempo, né? Não, bem antes, né? Século V, século IV, né? Vai dizer que Jesus é um semideus, vai dizer que Jesus foi criado pelo Deus Pai para exercer a criação, para fazer essa parte da criação, né? Então tu veja que aí já não é mais a doutrina do demiurgo que criou a matéria, não. Aí Jesus foi criado então por Deus. Então já olha a incongruência como ela vai mudando. O erro vai trazendo outros erros, que volta a trazer outros erros. Ninguém se entende, mas todos são culturas gnósticas, tá? Depois vai ter o pelagianismo, né? Vai ter um tal de Fotino de Focianismo, que é um tal de Fotino de Sirmia, que também traz uma heresia tremenda. São pessoas que demoraram centenas de anos para ser combatidas. As heresias criadas pelo gnosticismo lá no século II perduraram até o século VIII, IX, X. Então são 700, 800, 900 anos de seguidores assíduos desses ensinamentos, certo? Hoje esses seguidores existem mascarados em protestantismo, dentro de maçonaria, dentro de Rosa Cruz, dentro de Illuminati, né, os iluminados, né? Então todos esses que recebem um ensinamento superior, que são inicializados e seguem num caminho de evolução, são gnósticos. Tu vê o tamanho do que é isso do gnosticismo. Então, daqui a pouco pode ter até pessoas dentro da renovação carismática que não sabem, mas são gnósticos, se estão buscando uma luz, um poder, um negócio além do que toda a doutrina já explicou, né? Toda a simples pregação do Evangelho, da salvação em Jesus já pregou. Nós não precisamos de nada mais, não precisamos de um batismo novo. Se daqui a pouco tem um pensamento de ter um batismo, não, aquela pessoa não é batizada no Espírito Santo. Meu Deus, cara, isso é um pensamento gnóstico. Tá entendendo? Só vai identificar isso como? Se você visualizar o que é o gnosticismo. É ter algo a mais, algo mais elevado do que o único batismo que pode nos salvar, que é o batismo que te torna membro do corpo de Cristo. Certo? Então, tem uma pessoa que é batizada, já é batizada, não precisa de nenhum batismo mais. Não precisa de nenhum sinal a mais. Não precisa nem mais um dom a mais, algo a mais para fazer a salvação daquela pessoa. É um erro pensar que determinada pessoa, por não ser batizada no Espírito Santo, ela é menos ou é mais do que qualquer pessoa. Aquela pessoa lá, o Eunice Puldar, é mais porque ele já foi do Espírito Santo, não sei o quê. Se alguém pensa assim, esse é um pensamento, o que é um pensamento? Gnóstico. Entendeu? Um pensamento que não é cristão, não é da nossa doutrina, não é da nossa tradição. E isso tem muito, mas muito material, porque foi combatido com o Concílio de Nicéia, por isso que no creio católico vai dizer creio em um só Deus, né? No Pai, no Filho e do Espírito Santo, que são a mesma pessoa, né? Em um só Deus, 3 pessoas em um só Deus, e aí faz detalhadamente todos esses detalhes que dá, principalmente no Constantinopolitano, né? Todos os detalhes que dá lá é para combater as heresias gnósticas e as outras heresias que vão se implantando naquelas épocas. Estão entendendo? E por isso que se você pegar o protestantismo de hoje, nenhum professa o credo. Por quê? E aí você consegue identificar
nas suas pregações, no seu comportamento e na sua forma de crer em Jesus, o gnosticismo ali impregnado, porque eles voltam a pregar a mesma coisa que aqueles gnósticos pregavam, que Ário pregava, que marcianismo pregava, o pelagianismo pregava, a mesma coisa eles estão pregando agora. Isso quando não, né, como no caso, quando não é tão escancarado, né, tem já se torna uma seita escancarada, como é o caso dos Testemunhos de Jeová, né? Como é o caso, por exemplo, que daí já não é cristão, mas o caso da Nova Era. A Nova Era é uma faceta nova do gnosticismo antigo, misturado lá de trás. Existia uma ramificação do gnosticismo que chama milenarismo. O que é o milenarismo? É que Jesus estava pronto para voltar a implantar os 1000 anos do seu reinado. Eles buscavam viver aquilo de uma forma de que a matéria, por ser ruim, a matéria era indiferente. Então, essas ramificações diziam, não, certa ramificação dizia que a matéria, independente do que você fizesse, ela era indispensável. Então, não se tem mais pecado, acabou o pecado. Você está entendendo? É o que muitos protestantes pregam, somente pela fé você é salvo, independente do que você faça. A obra não quer dizer. Heresia pura, gnosticismo puro. Muitos da teologia da libertação pregam isso. Muitos, agora trazendo, né, para a sociologia, para o socialismo e comunismo, gnosticismo puro. Vocês já ouviram isso ou não, né? Socialismo é um gnosticismo com uma nova faceta materialista, onde ele coloca a plebe, ou seja, os trabalhadores contra os patrões. Olha o dualismo ali implantado. Os pobres contra os ricos, onde existe uma luta de classes. Então essa luta de classes ela está presente em todo lugar. É o hétero contra o homossexual. É a mulher contra o homem. Perceba que existe o feminismo, né? Para fazer o quê? Fazer confronto com o masculino. Não, porque o homem é o patriarcal da família, então nós temos que destruir a família, porque não podemos mais ter um chefe, um patriarca. Daí cria-se o feminismo. Vem da onde isso? Vem do socialismo. De onde vem o socialismo? Das ideias gnósticas, do dualismo. Então, da rebeldia inicial lá de Sofia, né, da criação dos pares. Você lembra aquela que Santo Irineu esmiuçou, que eu coloquei para vocês antes, daquela criação dos pares, que sendo criado em pares e se reproduzindo, e daí um par aconteceu a rebeldia, que era a Sofia, e daí nasceu toda a matéria. Então, a mesma coisa acontece no socialismo. O socialismo é uma faceta materialista do gnosticismo para criar essa divisão, ruptura e destruição da fé. E aí, não ficando só no controle social governamental, se implantou dentro da igreja através da teologia da libertação, onde busca-se dizer que o que importa, não importa, tinha uma outra ramificação do gnosticismo que dizia que você tinha que ter todo tipo de experiência. Olha a loucura! Se você não tivesse todo tipo de experiência, você não conseguiria evoluir espiritualmente. Então você precisaria ter essas experiências para poder avançar e chegar a um nível de Jesus. Olha o espiritismo pregando aqui. Meu Deus, é uma confusão. O que a teologia da liberação, em muitos dos casos, prega? Que não interessa o que você faz, a experiência é boa. Então, a experiência social, a experiência de você fazer, o que importa é se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa caridosa, se você é uma pessoa que ajuda os outros. Então, a questão do pecado, ela foi pisada, foi eliminada. Totalmente herética, gnóstica, na verdade, para classificar melhor, com outro nome. Então, veja o quão grave, quão problemático é essa heresia do gnosticismo e todas as suas vertentes e tudo que a gente vive até hoje, não é? Amém? Eu acho que já falei bastante, né? Tinha muita coisa ainda para falar, mas enfim, eu acho que deu para reunir o essencial aqui para que a gente visualizasse
O tamanho do problema que a gente assume quando a gente se coloca numa situação de, por um lado, não conhecer a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa tradição. E, por outro lado, querer defender uma ideia que confronta, que nunca foi defendida pela igreja, que foi confrontada pela igreja. Está entendendo? E que certamente essa ideia, né, ela vai cair ou lá no gnosticismo, provavelmente vai vir daquela região. Porque nada é por acaso, né? Então, se a gente pegar todos os erros, tudo que foi montado, erro por erro, for remontando, a gente vai ver que, na verdade, por isso que é tão difícil ser católico e seguir a doutrina. E nós mesmos, se a gente para pensar às vezes é muito a doutrina certa, pura, íntegra de Jesus, aquela que a igreja mantém, se a gente não parar para entender por que é assim, por que ela foi definida, que os padres e que os papas disseram é assim que tem que ser, se a gente não parar para entender isso, a gente vai defender o errado. Né? Porque a gente vai defender o errado achando que é bom, que é legal, que é agradável. Mas não, na verdade é terrível. E já tem muita fundamentação para nos dar essa base. Tá? Em todas essas questões aí. Amém? Tem alguma pergunta? Vocês estão muito quietos aí? Tá dando para escutar? Chegaram a dormir já? Como é que tá aí? Tudo certo, Ali. Tá dando para entender bastante. Mais alguma colocação? Alguém teria alguma coisa para colocar, para perguntar, para alguma exposição a mais? Bom, a gente já está em 10 horas, né? Então, quero convidar você a fechar um pouco os teus olhos, se colocar na presença do Senhor, para a gente possa pedir o seu Espírito Santo, pedir o seu direcionamento, a sua paz. Sim, Rosângela, estou gravando aqui, eu acho que se der certo eu vou colocar no YouTube, né? A última formação não gravou o áudio, por isso que não foi. Eu não consegui gravar de novo. Mas acho que vai dar certo. Bom, então, que o Senhor possa derramar sobre nós o seu Espírito Santo, né, nos dando o direcionamento certo, dando a capacidade de equilibrar o nosso raciocínio junto da igreja, junto do magistério, entendendo o que o magistério quer nos ensinar, entendendo como lidar com a nossa vida espiritual, como identificar o verdadeiro dom do Espírito Santo, do que não vem de Deus. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua paz, a Tua sabedoria, para que a gente tenha o verdadeiro equilíbrio de lidar com essa vida, com as dificuldades, com as tribulações. Nós sabemos que tudo que Tu criou foi pela Tua vontade, Senhor. Tudo que Tu permites passa pela Tua vontade. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a Tua fortaleza, a Tua graça, o Teu entendimento, para que a gente possa seguir ajudando a quem não tem esse entendimento, ajudando a passar adiante esse conhecimento. Senhor, derrama sobre nós a Tua sabedoria, a Tua paz, a Tua fortaleza. Assim nós Te pedimos, Senhor, Tu que é Pai, Tu que és o nosso Senhor, Santo, perfeito, nosso Salvador. Amém. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua graça permaneça sobre nós, pelo Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.